Segunda rodada de perguntas. Vou formular uma pergunta e vocês podem fazer perguntas para a nossa equipe. Vocês têm alguma pergunta? Perguntas sobre liderança, perguntas sobre comunicação. Eu vou fazer uma segunda pergunta enquanto vocês pensam nas perguntas de vocês. Para a Rebeca, eu acho que cabe mais para a Rebeca e para a Andréa, mas se Rosana e Jude pensarem que cabe para vocês também, como vocês enfrentaram, como vocês conseguiram lidar em trabalhar num ambiente, principalmente de serviço público, onde tem alguém que tenta desmerecer e descredibilizar aquilo que você está fazendo. Muitas de nós já passaram por isso, eu já passei por isso. E me trouxe, inclusive, uma sensação por muito tempo de incompetência ou incapacidade. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu vivi a experiência de um deputado que, na frente de todo mundo, disse para mim: você é chata, você é tão chata que você não vai chegar a lugar nenhum porque você é chata, porque você é chata. Antes dele terminar, as lágrimas escorriam, parecia que tinha uma torneira. Só porque eu queria fazer uma entrevista com ele, eu insisti porque era o meu trabalho. Ele disse amanhã, depois amanhã, depois amanhã. E aquilo me trouxe uma marca tão profunda de que muitos anos eu achava que eu era chata. Depois eu entendi que eu não era chata, eu era exigente. O mundo girou, a vida girou, eu tomei consciência de que aquilo não era meu e era dele, a partir de um evento traumático. Coincidentemente, depois ele me chamou para trabalhar com ele. Mas eu não vou dizer o nome de quem é esse deputado. Mas a pergunta para vocês é: como vocês... Não, na verdade, mas não é o atual, tá, gente? Por favor, deixar bem claro que não é, que ele é maravilhoso, e eu nem estou exagerando. É verdade. Como você lidou com isso? Como você resolveu lidar diante de um ambiente onde você sofreu algum tipo de assédio moral ou onde você foi descredibilizada na tua competência? Como você resolveu isso? É mais prático, como resolveu? A Rebeca vai para falar também. Gente, assim, eu sou funcionária ainda do serviço público já tem mais de 20 anos. Né? Eu comecei serviço público com 18 anos. Então, assim, e eu gosto. Só que, então, eu já passei por vários chefes, né? Mas o último, para mim foi o que me impactou mais, porque eu ouvia alguém falando aqui, o ditado é prego, né? Prego que muito... então, assim, eu não estou querendo me achar, não, mas todas as vezes que eu trocava de setor, ia para algum setor, sempre eu me destacava nesse setor. Sempre, se você me chamar hoje para trabalhar com você em qualquer lugar, provavelmente eu vou me destacar por alguma coisa. Isso me acompanha e eu não sei te dizer o porquê disso. E esse chefe, ele não tinha competência de chegar, pegar o microfone e falar em público. E eu sempre muito ágil, sempre, bora isso, bora fazer isso, a campanha tal, bora fazer assim, prevenção, mês de maio, 18, abuso e tal, vamos lá. E eu geralmente falava, né? Falava, fazia as palestras e tudo, sendo que para ele era um incômodo. E ele ia por trás e minava isso. Minava, e eu sabia que ele minava. Porque a Andréa gosta de se aparecer, porque ela fala em público e tudo. Tá bom. Só que isso durou por muito tempo. Claro que a gente fica muito mal, porque você está fazendo o seu trabalho. Eu levantava todos os dias muito cedo, né? Então, assim, sou uma pessoa extremamente ali, ó, a rotinazinha para mim, né? Chegava mais cedo no trabalho, primeiro do que ele, inclusive. E quando ele chegava, já estava tudo resolvido. Isso foi por muito tempo. Só que começou a minar o meu profissional. Como você resolveu? Eu resolvi. Como você lidou e como você resolveu? Eu lidei o quê? Que eu precisei sair. Eu tive que abrir mão. E, realmente, porque pela minha saúde mental e minha sanidade mental, eu precisei sair. E aí eu te pergunto, precisei sair. Sem complementar a resposta, soa como se... E agora? Quando você saiu, o teu campo de visão aumentou,
Você buscou se desenvolver mais ainda. Sim. Inclusive se formou como treinadora. Exatamente. Porque eu não queria parar, porque aquilo ali para mim, eu falei, não, eu sei do que eu sou capaz. Mas se tu tivesse continuado lá, tu não tinhas nem se formado como especialista em Enneagrama, nem como treinadora. Não tinha. Percebe como? E não tinha terminado a minha pós em desenvolvimento humano e saúde mental. Percebe como às vezes é um problema. Mas espera aí, como é que eu vou lidar com isso? Exatamente. É esse o X da questão. Fez sentido para vocês? Inspirou a resposta dela? Inspirou. Obrigada, Andréa. Rebeca. Você quer comentar também? Depois? Júlia, quer comentar? Rebeca, como você lidou, como você resolveu a questão? A primeira vez que eu passei por isso, ainda no interior, foi mais suave, porque ainda ficou naquele campo de, deixa pra lá, é porque você se destaca, é porque você faz, e só faz o teu e esquece, porque tem níveis, né? Essa questão do abuso no ambiente de trabalho, da violência, inclusive, de você ser violado moralmente, ele tem níveis. Então, ali eu consegui lidar de uma certa forma que, ok, não faz mais sentido para mim, quero voltar para Manaus porque quero outras coisas. E assim eu fiz. Aqui em Manaus, já foi diferente. Já me pegou em uma esfera onde eu não conseguia entender por que aquilo me doía tanto. Então, no primeiro momento, eu confesso que eu lidei como? Sofrendo. Porque eu era odiada em um ambiente onde as pessoas não me conheciam. Por que eu era odiada? Por que a minha ideia não era aceita? Por que tudo que eu falava era errado? Por que eu recebia falas que desmereciam o meu trabalho? Que traziam ali uma ideia como se eu não fosse tão sã, tão lúcida. Isso foi o meu primeiro momento. Só que por muito desenvolvimento humano, a própria psicologia, todos os processos que nós vivemos, eu sempre me fazia a seguinte pergunta: por que isso está me doendo? Onde isso está me doendo? Em que local isso está me doendo? Foi naquele meu resgate de entender que a minha ferida era rejeição. E aí, como que eu lidei nesse segundo momento? Me desenvolvendo, me trabalhando, entendendo que enquanto eu não curasse aquela rejeição, o outro ia continuar tendo controle da minha vida, da minha alimentação, do meu humor, da minha disposição para trabalhar, da minha concentração. E ao passo que eu fui me melhorando e fui conseguindo me impor, chegou a um ponto tão sério, gente, que a questão do assédio moral foi tão forte que a minha irmã teve que se meter, porque eu já estava adoecida a um ponto em que a Daniela falou, não, agora eu vou interferir, porque eu não falo só por você, mas eu preciso ajudar outras pessoas. E graças a Deus. E só que Deus é tão bom quando a gente faz a nossa... Deus é sempre bom, mas quando a gente faz a nossa parte, a gente está apto para receber mais ajuda. Eu acredito dessa forma. E ao passo que eu fui me melhorando e eu também recebi ajuda, Deus é tão bom que no serviço público é assim. A gente tem que entregar o nosso melhor e saber que hoje eu não sou, eu estou. Então, aquelas cadeiras que a gente senta, elas não são nossas. Hoje eu posso estar. E amanhã? E como uma nuvem passageira, mas demorada ao mesmo tempo, passou. Né? Houve redirecionamento e eu fui me curando e hoje é um novo momento. Por eu entender a minha identidade, por eu saber quem eu sou, hoje eu consigo fazer diferente, porque hoje é uma nova gestão, hoje é uma outra forma de conduzir e eu consigo dizer, preciso disso, preciso de suporte nessa área. A minha ideia é essa, vamos fazer dessa forma, mas porque eu me melhorei, porque eu me curei. Se eu não tivesse me melhorado, certamente vinha outro movimento, vinham outras pessoas, mas eu ia estar apegada naquilo. Alerta. Faz sentido para vocês? Então, entendam que se vocês passarem por isso no trabalho, não é normal a gente ser assediado moralmente. Se melhore. Porque aí a ajuda vem. Aí a gente volta pra gente, né? Valeu a resposta dela, gente? Excelente, né? Se melhore, que a ajuda vem. E aí a gente aproveita para comentar, inclusive, que tem uma lei. Por favor, faz uma figurinha.
Quem é que vai fazer a figurinha, né? Se melhore que ajuda bem. Se melhore que ajuda bem. Tem uma questão também importante que nós estamos aqui este ano. Começa a vigorar uma lei que trata sobre saúde mental no ambiente de trabalho. As empresas, instituições, serviços públicos, órgãos precisam se preparar para isso. E nós trabalhamos com treinamentos comportamentais e experienciais corporativos, não apenas treinamento aberto. Nós entregamos circuitos de desenvolvimento em comunicação e liderança. Trabalhamos dentro de treinamentos com técnicas de alto impacto experienciais, comportamentais, no serviço público e nas instituições privadas também. Então, é lei. Não tem para onde a gente correr. Eu estou atendendo agora uma empresa. Eu fiz um treinamento há 4 anos nessa empresa. Você vai lembrar o nome, não é daqui de Manaus. Fiz um treinamento há 4 anos nessa empresa. O diagnóstico 4 anos atrás era assédio moral por parte da gerência. 4 anos atrás eu era outra Daniela. A forma como eu me comunicava, até nos treinamentos, era diferente. Eu tinha necessidade de agradar o meu cliente. Eu não tenho mais essa necessidade. Ponto. Posiciono, é isso, é dessa forma. Ok, acabou. É libertador, acreditem, ser dessa forma. Então, quando eu fui explicar para o cliente que, na verdade, o que estava acontecendo, o cliente nem me deu moral. Aí agora eu fiz uma outra atividade. O posicionamento foi o seguinte: o problema é esse, a situação é essa, o diagnóstico é esse, ou vocês fazem isso, ou a empresa vai falir. Dessa forma. Não, Dani, você está certa. Porque aí eu falei firme. 4 anos depois eu volto para fazer uma atividade. A situação está infinitamente pior nesta mesma empresa, porque o problema não foi resolvido 4 anos atrás. De uma gestão que... Eu estou falando de uma empresa que está quase falindo, gente. Contamina. Contamina. E é uma pessoa. Eu estou falando de uma pessoa, só que está no nível superior, que contamina todo o resto. A empresa está falindo com o nível de faturamento reduzindo ao longo do tempo. E uma das pessoas falou assim, trabalha com público, tá? E um dos funcionários me perguntou bem assim, mas a senhora foi em outras unidades? Eu disse, fui. O tratamento é infinitamente melhor do que aqui. Eu só volto aqui por causa da fulana que é a dona. Senão eu não voltaria. Porque aqui eu não fui bem tratada. Ponto. A Daniela de antigamente não diria isso. Agora eu digo, é dessa forma. Ponto. O salário de vocês está bom? Está caindo em dia? Tá. Então a gente precisa trabalhar. Se o cliente não volta para a empresa, não tem pagamento no final do mês. A Daniela de antigamente não diria isso, agora diz. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões de inteligência emocional no ambiente de trabalho, de assédio, de clima organizacional. Tá bom? Vou deixar a Jude, quer comentar sobre isso? Rosana quer comentar sobre isso? Sim, pode passar o microfone. E entender, né, dentro dessa proposta que você falou, que isso não é normal, isso não é comum, não é deixar para lá. Porque a gente já está em 2025 e ainda tem muita gente que não se incomoda ao ponto de fazer algo por si e não se incomoda nem de ver o outro passar por isso, né? Isso. E aí a gente tem 2 pontos também que é importante relatar. Isso tudo que a gente comentou agora, mais o que a Rebeca falou, e por um outro lado a gente tem um choque geracional muito grande, que é também uma outra geração onde você não pode nem dizer, chamar atenção por causa do horário que a pessoa chegou. É um tempo muito sensível, onde cada vez mais precisamos alinhar uma comunicação de todos os níveis. Não é normal isso que a Rebeca relatou, isso não é normal. Assim como não é aceitável, no meu ponto de vista, deixando claro que é o meu ponto de vista, não é aceitável que a gente deixe de preparar pessoas de gerações diferentes para que elas entendam que existem regras dentro de cada instituição e que regras foram feitas para serem cumpridas. E você não pode chamar atenção porque chegou atrasado, porque aí não posso, não quero mais trabalhar aqui porque cheguei atrasado. Fui chamada a atenção porque cheguei atrasado. Como é que a gente resolve isso? Treinando
treinando equipe, engajando equipe, alinhando equipe, comunicação com equipe, comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, na lateral, comunicação e treinamento, e de novo, é assim que a gente faz. Aí a gente consegue ter uma cultura com uma boa comunicação. Faz sentido?